Lá em 1973, um grupo de amigos estava no meio da selva alasquiana. Eles estavam bem preparados e tinham planejado alguns dias de caça e caminhadas na península de Kenai, uma área grande, mas pouco povoada do estado. Seus nomes eram Ed, Dennis e Joe, caçadores e aventureiros experientes. Eles estavam explorando uma área conhecida como Dogfish Bay, na ponta da península, quando o tempo virou para pior. Chuva e ventos fortes atingiram o trio, e as nuvens escuras acima indicavam que não havia como eles saírem da baía naquele dia. Eles montaram acampamento e se prepararam para passar um tempo ali. Seguiu-se uma noite bastante tranquila, e os três logo se encontraram prontos para dormir na esperança de acordar cedo na manhã seguinte para ver a tempestade ter passado. Enquanto a chuva batia nas laterais da barraca, eles estavam bem equipados para a aspereza do clima alasquiano e logo caíram em um sono confortável. Até que às 2 da manhã, Ed foi acordado por seu amigo Dennis apertando sua perna. Ed abriu os olhos para ver Dennis olhando para ele, seu amigo parecendo preocupado. Dennis ergueu o dedo para os lábios, sinalizando para Ed ficar quieto, e foi quando Ed ouviu um pesado estalo de galhos bem do lado de fora de sua barraca. Imediatamente, a mente de Ed se voltou para a ideia de que havia um urso lá fora. Mas enquanto a dupla escutava atentamente, começou a soar menos como um animal. Soava como se estivesse andando sobre 2 pernas, passos pesados e profundos. Mas a lentidão fazia parecer que o que quer que estivesse lá fora estava tentando se esgueirar. Os passos pareciam estar se movendo em volta diretamente do lado de fora de sua barraca, circulando-os. Os homens prenderam a respiração quando os passos pararam bem perto da porta da barraca. Eles esperaram pacientemente, mas os sons simplesmente cessaram. Eles não ouviram ninguém se afastando, apenas ficou silencioso. Depois de algum tempo sentados ali, muito nervosos para sair e ver se havia alguém por perto, a fadiga da caminhada do dia finalmente os venceu, e eles voltaram a dormir. Na luz fria do dia, suas reações pareciam bobas. A dupla mal mencionou o ocorrido e decidiu não contar a Joe. Um animal, um urso ou um alce provavelmente havia vagado até seu acampamento e, ao perceber que não havia comida, simplesmente saiu silenciosamente na noite. Mas algo sobre isso ainda pairava em suas mentes. O tempo havia melhorado, mas ainda não era ideal para eles saírem da baía, então se prepararam para outra noite. Eles disseram a Joe que estavam preocupados com os ursos na área, então garantiram que seu rifle estivesse carregado e uma lanterna à mão antes de ir dormir. Naquela noite, às 2:30 da manhã, Ed foi novamente acordado suavemente e viu Dennis olhando para ele com os olhos arregalados de terror. Ed olhou ao redor para ver Joe sentado, segurando o rifle em suas mãos, parecendo igualmente aterrorizado. Os passos estavam de volta, e já estavam circulando os 3 homens por vários minutos. Mais uma vez, eles notaram que parecia um homem andando, mas quem quer que fosse, devia ser grande. Os passos circularam a barraca repetidamente, até que pararam novamente, o que parecia alguns metros atrás da entrada da barraca deles. Após gesticular silenciosamente um para o outro, os 3 homens reuniram coragem e, com Joe liderando com o rifle e Ed sobre seu ombro com a lanterna, os 3 homens saíram da barraca. Mas não havia ninguém lá. Tudo o que eles encontraram foi a escuridão da floresta alasquiana e um silêncio assustador. Na manhã seguinte, eles investigaram o acampamento, mas não conseguiram encontrar rastros de nenhum tipo. Infelizmente, eles foram forçados a passar uma 3ª noite acampados na baía. Desta vez, eles passaram a maior parte da noite acordados, esperando que o visitante voltasse, mas ele nunca o fez. O trio saiu da barraca ao amanhecer. Percebeu que o mau tempo havia passado completamente e rapidamente arrumaram seus pertences. Em vez de ir para seu próximo destino, os 3 homens voltaram para casa rapidamente. Eles nunca falaram sobre sua experiência. Como poderiam explicar isso a alguém? Eles ouviram alguns passos pesados, mas não havia ninguém lá. Estavam com frio, molhados e cansados. Os ventos e a chuva estavam batendo em sua barraca a noite toda.
Talvez tenha sido apenas suas mentes pregando peças neles, ou algo explicável. Só 6 anos depois, Ed se deparou com uma cópia de uma antiga revista esportiva alasquiana de algumas décadas atrás. Ele estava folheando quando um artigo chamou sua atenção. Era sobre a área onde ele e seus amigos tinham buscado refúgio há tantos anos. O artigo falava sobre como a área era outrora uma vila de pescadores próspera, agora transformada em uma cidade fantasma. Os trabalhadores da fábrica de conservas começaram a desaparecer na área que cercava a vila. Corpos foram descobertos. Ninguém sabia por que isso estava acontecendo, mas os nativos falavam de um homem grande e peludo que vivia no fundo da floresta. Isso foi suficiente para que os trabalhadores fugissem da cidade outrora próspera, com segurança armada sendo até mesmo implantada para trazer os trabalhadores de frutos do mar na fábrica de processamento de peixes para fora. O artigo era datado de 1935, referindo-se à primeira vez que houve um êxodo em Massá, daquela área, mas não seria a última. As mãos de Ed estavam tremendo enquanto ele lia o artigo. Ele e seus amigos tinham encontrado essa coisa na floresta? Se eles tivessem saído daquela barraca apenas alguns momentos antes, ele estaria vivo para ler este artigo? Hoje, vamos nos aprofundar em criptídeos, mortes inexplicadas, aparições fantasmagóricas, tribos de um olho só e a criação de uma das cidades fantasmas mais infames de todos os tempos dos tempos. Esta é uma história selvagem que acontece no meio da selva alasquiana. Esta é a história assustadora de Portlock, Alasca. Portlock, Alasca, como história, realmente ganhou muita popularidade nos últimos anos. No papel, é uma história tão convincente e assustadora. Uma pequena vila, em algum lugar no meio da península de Kenai, cercada por florestas escuras e implacáveis. É o cenário perfeito para uma história assustadora, e é exatamente isso que você obtém. Em 1950, toda a vila ficou vazia. A história conta que várias pessoas estavam aparecendo mortas na área e toda a vila fugiu de terror, por causa do que os moradores locais chamam de homem peludo. Foi afirmado que este homem era responsável pelos corpos mutilados que estavam aparecendo nas lagoas, levados pelas correntes que entravam fundo nas árvores. Existe até um conto que apareceu em um livro na década de 1970, mas aparentemente é uma história muito mais antiga que tem sido passada adiante pelos nativos da área. Existe um homem das cavernas em Portlock. O homem das cavernas é alto, peludo. É uma pessoa real. Ele não queria viver com as pessoas. Ele foi viver na floresta. Logo, suas roupas se desgastaram e seu corpo ficou peludo. Seus sapatos se desgastaram e seus pés ficaram grandes. Ele não viu mais ninguém. Não conversou com ninguém. Logo se esqueceu de como falar. Ele falava assobiando. Ele pode te ver antes de você vê-lo. Ele não vai te machucar. Ele é como um urso grande. Se você incomodá-lo, ele vai te incomodar. Esta é a história do homem das cavernas de Portlock. A história de Portlock começa em 1786, quando Nathaniel Portlock, capitão da Marinha Real Britânica, se viu navegando pela área. Ele escreveu com carinho sobre a área ao sul da península de Kenai, observando a abundância de recursos naturais que a área oferecia. Apenas alguns anos depois, em 1791, um comandante chamado George Vancouver explorou a área, batizando a baía com o nome de seu navio, o HMS Chatham. Isso leva a uma nomenclatura bastante confusa da região. Parece ser referida como Port Chatham e Portlock, indistintamente pelas pessoas. Alguns sugeriram que a baía se chama Port Chatham, enquanto a cidade era Portlock. Outros afirmaram que a área, na verdade, consistia em duas cidades muito pequenas uma ao lado da outra. Embora isso não importe muito, acho que essa confusão de nomenclatura apenas mostra o nível de estrutura oficial que existia dentro dessa comunidade. Ao longo dos anos, as pessoas lentamente se dirigiram para a área de Portlock para tentar utilizar a abundância de recursos naturais sobre os quais o capitão Portlock havia escrito. A península era o lar de muitos índios americanos, mas curiosamente, a área de Portlock especificamente
havia ficado em grande parte desabitada e inexplorada por centenas de anos. Em um dos contos mais estranhos da área, muito antes de Portlock ser oficialmente estabelecida, uma expedição de caça foi dita estar nas águas, não muito longe da área, em uma pequena canoa. Não tendo visto outros seres humanos por dias, eles ficaram um pouco surpresos ao ver um barco semelhante, com outro grupo de caçadores, remando na água não muito longe à frente deles. Os caçadores remaram mais rápido para tentar alcançá-los e falar com os outros caçadores, mas assim que se aproximaram, o outro barco pareceu estar tentando evitá-los. Essa estranha ocorrência só fez os caçadores ficarem mais determinados, e eles remaram o mais rápido que puderam para alcançá-los. Quando finalmente o fizeram, aparentemente viram algo que os abalou, chocou e confundiu. Todos os homens no barco superior inicialmente se recusaram a olhar para os caçadores, protegendo seus rostos na escuridão. Os caçadores expressaram que não pretendiam fazer mal e simplesmente queriam cumprimentá-los e conversar com outras pessoas, tendo ficado sozinhos por tanto tempo na selva. Os homens se viraram para encarar os caçadores, que afirmaram que todos eles tinham um único olho no centro da testa. Os homens cíclopes afirmaram ser de uma vila próxima, escondida nas profundezas da floresta que cercava Portlock. Eles disseram que não se associavam às tribos da área por serem maltratados por sua aparência incomum. Os dois grupos aparentemente trocaram suprimentos e então se despediram um do outro. Nenhum relato de uma tribo de um olho só foi feito novamente na área. Mas achei que era uma lenda fascinantemente estranha que aumenta a estranheza geral da área. Só no início do século XX, Portlock foi oficialmente estabelecida. Uma empresa americana de pesca trouxe uma frota de barcos para pescar nos mares, em sua maioria calmos, ao redor de Port Chatham, e logo percebeu que poderia montar fábrica ali por um tempo considerável. Uma fábrica de conservas e uma fábrica de processamento de peixes foram abertas, principalmente para preparar e embalar salmão. Mas a comunidade cresceu rapidamente, vendo uma mina de carvão, uma serraria, empresas madeireiras e vendedores de peles, tudo surgindo ao longo da curta vida da vila. Uma escola e um correio também foram abertos. Portlock se tornou muito rapidamente um posto avançado ativo e movimentado. Muitos dos trabalhadores eram nativos. A maioria das tribos nativas que residem no Alasca aparentemente tem contos de criaturas que se assemelham ao que muitos nos Ewa chamariam de pé grande. Na área que cerca Portlock, a criatura é conhecida como Antinon. Existe um certo debate sobre o que esse nome se traduziria em inglês, mas curiosamente é muito semelhante ao nome dado a uma criatura folclórica, semelhante pelo povo Denina, do Alaska Sun. Sua versão é chamada de Enitina, que assustadoramente se traduz como aqueles que roubam. Histórias de um homem selvagem, cabeludo, meio homem, meio besta, assombram a área muito antes do assentamento de Portlock ser oficialmente aberto. Embora isso seja principalmente apenas história oral, histórias da criatura foram perdidas ou se fundiram com o tempo. Nenhuma descrição definitiva do que parece ou como se comportaria está aparentemente disponível. Em algumas versões da lenda, o homem peludo, como é frequentemente chamado, não é um animal, mas sim um homem que de alguma forma se transformou em uma besta de algum tipo. As partes recorrentes da história, no entanto, sempre giram em torno de ele ser muito grande, andar como um homem e coberto da cabeça aos pés de pelos. Se tal coisa existisse em algum lugar do mundo, a península de Kenai, uma área do Alasca, que tem sido conhecida por produzir ursos excessivamente grandes e oferece milhas e milhas de floresta densa, espessa e desabitada para se esconder, provavelmente seria uma candidata ideal. Muitos dos moradores de Portlock no início do século XX teriam descartado essas histórias simplesmente como folclore nativo, uma forma de convencer as crianças a não se aventurarem nas florestas que provavelmente estavam cheias de perigos do mundo real. E esses perigos eram muitas vezes grandes e muito reais. Tudo isso mudou em 1905, no entanto. A linha do tempo exata dos eventos em Portlock é difícil de obter informações definitivas, mas aparentemente apenas 5 anos após a criação oficial da cidade, várias pessoas haviam desaparecido na selva que cercava a área.
E isso não deveria ser tão surpreendente. De certa forma, o Alasca é um lugar perigoso, especialmente em uma área tão isolada no início dos anos 1900. No entanto, de acordo com a lenda, este não era apenas um caso de pessoas desaparecidas. Vários corpos foram encontrados, incluindo membros desmembrados que surgiam nas margens das lagoas. Aparentemente, todos os trabalhadores nativos da fábrica de processamento de peixes deixaram seus empregos naquele ano, alegando que estavam partindo porque Portlock não era um lugar seguro. Alguma coisa estava na floresta, alguma coisa que estava matando pessoas. Com medo de serem os próximos, os trabalhadores partiram rapidamente. Aparentemente, a empresa de pesca estava preocupada o suficiente para enviar segurança armada para escoltar os trabalhadores para fora da área. Esta era uma história que Ed leria em uma revista décadas depois e marcaria o primeiro, mas não o último, êxodo em massa da cidade. Após 1 ou 2 anos, os trabalhadores retornaram à cidade, mas os sussurros de algo vivendo na floresta continuaram, assim como os nativos locais há tantos anos. Os pais começaram a não deixar seus filhos brincarem sozinhos muito longe das moradias na área principal da cidade. Em 1923, um residente de Portlock relatou um avistamento direto da criatura que vivia na floresta. Sergius Monin tinha 16 anos na época e estava caminhando pela costa com sua namorada para verificar as armadilhas de peixe que tinham sido deixadas para fora durante a noite. Enquanto caminhavam, o casal ouviu o que descreveram como um som de assobio penetrante, que era tão alto e intenso que fez seus ouvidos zumbirem. Sons de assobios eram algo dito que o Antino produzia. Obviamente, ciente das lendas que cercavam a área, a namorada de Sergius disse que eles deveriam sair imediatamente. Porém, apenas uma semana depois, o casal estava caminhando em direção ao riacho novamente quando ouviram o som de passos. Sons altos de pancadas na areia vindo da crista logo à frente deles. O casal se esgueirou cuidadosamente até a beirada, e lá eles afirmaram ter visto uma criatura grande e peluda caminhando pela praia. Sergius afirmou que estava carregando algo que parecia um galho ou um taco de algum tipo. Sua namorada quase gritou ao ser tomada pelo medo ao vê-lo, mas ele rapidamente colocou a mão sobre sua boca. Eles observaram a criatura caminhando para longe antes de desaparecer na linha das árvores. Eles correram para casa para contar aos pais o que tinham visto, mas nenhum deles acreditou neles. Por volta dessa época, o Anchorage Press começou a publicar histórias sobre a área. Corriam rumores de que uma criatura semelhante havia sido avistada rondando as entradas de uma das minas e que árvores haviam sido encontradas arrancadas e jogadas no chão, ou até mesmo colocadas de volta no chão de cabeça para baixo. Mas o homem peludo que vivia na floresta não foi o único conto estranho que apareceu em torno de Portlock. Nessa época, a área é frequentemente descrita como assombrada ou abrigando algum tipo de mal dentro dela. Embora os detalhes sobre o que exatamente isso significa não estejam realmente disponíveis. Uma mulher nativa da área falou de uma aparição misteriosa de uma mulher que aparecia e desaparecia nos penhascos que cercavam a baía. Ela era dita ter um longo vestido esvoaçante, cabelos escuros e um rosto branco pálido. Outra pequena e fascinante história de fantasmas da área vem de um pescador local. Ele acabara de amarrar seu barco e estava caminhando pelo cais. Enquanto o dia virava crepúsculo, o cais estava deserto naquela noite, pois a maioria dos barcos já havia chegado para o dia. Contudo, ele avistou 3 crianças enquanto caminhava para pegar um carrinho para descarregar seu barco. As crianças estavam de costas para ele enquanto ele passava, então ele nunca viu seus rostos. Todos pareciam apenas olhar fixamente para o mar, sem fazer barulho e mal movendo os pés, balançando suavemente na água. O pescador cumprimentou as crianças ao passar, mas elas nem o reconheceram. Depois de pegar seu carrinho no final do cais, o pescador, provavelmente cansado e mal-humorado após um longo dia de trabalho, decidiu que iria repreender as crianças por serem mal educadas e não retribuírem seu cumprimento. No entanto, ao se virar, ele percebeu que o cais estava vazio. Não havia para onde eles pudessem ter ido além de pular na água, mas apenas alguns segundos haviam se passado desde que ele os viu pela última vez.
Não havia sinal deles em lugar nenhum. O pescador afirmou que nunca tinha visto as crianças antes e nunca mais as encontrou. Em 1931, as coisas tomariam um rumo mais sombrio, com várias mortes sendo relatadas na área. Mais uma vez, a mais famosa delas é aparentemente a de um homem chamado Andrew Camlock. Andrew era um lenhador que trabalhava a uma curta caminhada do assentamento. Ele estava sozinho quando o incidente aconteceu. Então, o que exatamente aconteceu nunca vamos saber. Ele havia passado o dia derrubando árvores, mas nunca voltou para sua casa. No dia seguinte, um grupo de busca foi enviado para a floresta, algo que aparentemente estava se tornando bastante comum para os moradores de Portlock. Sangue foi encontrado espalhado pela área. O corpo de Andrew localizado cerca de 10 metros mais longe, como se tivesse sido lançado naquela direção. Sua cabeça estava quase esmagada. Ao lado dele, amassado e encharcado de sangue, estava uma grande peça de equipamento de madeira, algo que nenhum homem seria capaz de pegar e usar como arma, mas aparentemente alguém fez. Na mesma época, um garimpeiro aparentemente estava indo para a floresta todos os dias sozinho, procurando ouro. Um dia, ele simplesmente não voltou. Novamente, um grupo de busca foi enviado para rastreá-lo, mas ao contrário de Andrew Camlock, nenhum sinal do garimpeiro sem nome foi encontrado. Era como se ele simplesmente tivesse desaparecido na selva. Quase uma década depois, um homem chamado Tom Lawson, o dono da serraria local, acordou cedo e saiu para o ar frio alasquiano uma manhã. Ele seguiu o caminho de sua cabana até um riacho próximo para verificar suas armadilhas de peixe. Ainda meio acordado, ele foi rapidamente jogado de volta à realidade ao se aproximar do riacho e ver o que parecia ser um urso em pé sobre uma de suas armadilhas de costas para ele. Isso havia se tornado algo comum para Lawson. Seus peixes estavam sendo roubados repetidamente pelo animal, e ele ficou feliz por finalmente pegá-lo no ato. Antes que ele pudesse ir buscar seu rifle, no entanto, Tom percebeu algo estranho. A criatura estava segurando a armadilha em uma mão e alcançando a outra dentro dela. Especificamente, ele se concentrou nesse detalhe. Sua mão, não pata. Ele observou a criatura levantar o peixe até a boca antes de devorar tudo. Este não era um urso. Lawson se convenceu de que esta era a criatura sobre a qual ele havia ouvido tantas histórias e recuou silenciosamente para sua cabana. Esta criatura era potencialmente responsável pela morte de várias pessoas em sua pequena comunidade, e ele tinha a chance de ser o herói que não apenas a derrubou, mas poderia provar ao mundo que o que quer que o homem peludo fosse, ele realmente existia. Ele pegou seu rifle e então correu rapidamente de volta para o riacho. Ele ainda estava lá, curvado sobre a armadilha, comendo outro peixe. Lawson conseguiu chegar relativamente perto da criatura, perto o suficiente para que ele sentisse que poderia fazer o tiro. Mas ao engatilhar o rifle, a criatura se virou, encontrando os olhos do homem. Foi neste ponto, no entanto, que Tom conseguiu olhar para seu rosto muito humano. Uma onda de compaixão atingiu Lawson. Não tendo certeza de como a criatura reagiria, ele manteve seu rifle apontado para ela enquanto recuava lentamente pelo caminho. Ele se virou para correr de volta para sua cabana quando olhou por cima do ombro para o riacho e o homem peludo havia sumido. Ao longo da década de 1940, vários rumores de caçadores locais desaparecendo na floresta continuaram a se espalhar. Havia relatos de rastros, alguns com vários centímetros de comprimento. Ninguém sabe o que exatamente aconteceu em 1949, mas algo aconteceu que aparentemente fez a comunidade desistir de Portlock de uma vez por todas. Disse que quase da noite para o dia, quase toda a população da cidade fez as malas e partiu, deixando apenas o carteiro para trás, que ficou sozinho no correio por mais um ano. Mas ele mesmo desistiu, e o último cidadão restante de Portlock partiu, e ninguém mais chamaria a cidade de lar. A natureza desde então recuperou o lugar, deixando apenas vestígios de uma comunidade de pesca outrora próspera. Esta é a história comumente relatada de Portlock e Port Chatham. Mas quanto disso realmente aconteceu?
A história oficial do que levou ao abandono da cidade é muito mais mundana. A Rota 1 do Alasca foi criada, e gradualmente o assentamento começou a surgir do outro lado da península, mais próximo da rodovia. Portlock era isolada e difícil de acessar, tornando-a financeiramente uma localização muito mais desafiadora. Então, muita indústria simplesmente se mudou para ficar mais perto do transporte. O que resta da vila em si ainda é propriedade da vila de NW. E tem havido conversas nos últimos anos sobre reabrir Portlock, mas nada parece ter acontecido. Quanto às mortes inexplicadas, os registros de que isso aconteceu são essencialmente inexistentes. Larry Baxter, que escreveu um dos únicos livros disponíveis sobre o mistério de Portlock, conseguiu encontrar registros de Andrew Camlock, então parece que ele pelo menos existiu e viveu em Portlock. No entanto, aparentemente não foram descobertos registros de sua morte. O problema é que estamos lidando com eventos que ocorreram em uma região isolada há quase 100 anos, muito longe de onde os registros estavam sendo mantidos. Muitos dos antigos moradores da vila simplesmente se espalharam para outras vilas próximas, desaparecendo todos os rastros. Melania Helen Kell foi a pessoa responsável por contar a história da mulher fantasmagórica pálida no penhasco. Ela afirmou que nasceu em Port Chatham, mas em tenra idade seus pais ficaram aterrorizados com os repetidos ataques e fugiram da cidade. Embora até mesmo isso tenha sido posto em dúvida, pois membros da família próximos de Melania afirmam que ela inventou a história. Não sabemos ao certo se a cidade foi virtualmente abandonada da noite para o dia, como foi relatado, ou se simplesmente começou a desaparecer lentamente antes de um último grande grupo partir no final da década de 1940. A falta de confiabilidade dos eventos que ocorreram em Portlock não diminui os aspectos fascinantes da história. Para mim, parece a mistura perfeita de folclore do velho mundo com a progressão moderna, como se as pessoas tivessem trazido suas sensibilidades modernas para uma área que não as acolheu. Os contos estranhos de uma criatura vivendo na floresta eram verdadeiros, ou as mortes aparentes foram simplesmente o resultado de pessoas caindo vítimas dos perigos muito naturais do Alasca? O Antino realmente chamava a área de lar por séculos? Ou era simplesmente uma forma dos índios americanos manterem seus filhos seguros? Os eventos do abandono de Portlock são anteriores à fascinação cultural com o pé grande, que surgiu particularmente na América, ao longo das décadas seguintes. Ao longo do tempo, Portlock se tornou uma fonte de fascinação para aqueles interessados em provar a existência da criatura, mas devido à sua localização remota, muito poucas expedições ocorreram. Várias pessoas afirmaram ter visto o homem peludo ao longo dos anos, mas nenhuma evidência notável foi capturada, além de gravações de sons estranhos no máximo. A área também se tornou algo como um ponto de referência para avistamentos de OVNIs aparentes, com numerosos relatos de luzes estranhas no céu tendo sido avistadas. Podemos não saber o que realmente aconteceu em Portlock, mas se os planos para reabrir a vila avançarem, talvez descubramos em breve. Há algo nessas florestas que realmente quer ser deixado em paz.